Eu não sou boa o suficiente. Quem nunca teve esse tipo de pensamento, não é mesmo? Você já É, teve? sim, várias vezes. É um pensamento bem recorrente. Na adolescência isso é muito forte, mas na vida adulta também, não é? Também. Eu acho que até aumenta na vida adulta, né? Porque na vida adulta a gente vai explorando mais possibilidades, né? Então os níveis de comparação também aumentam. Mas é engraçado, Mo, que antigamente as pessoas se comparavam com as pessoas da família, com os vizinhos, os colegas de faculdade, de escola, do trabalho, era mais restrito. E essas pessoas, elas estavam dentro praticamente do mesmo ambiente, da mesma realidade. Né? Então é aquela famosa frase do encontro do Natal: ah, o seu primo já entrou na faculdade, a sua prima já casou. Né? Então existia, mas era uma coisa mais restrita. Agora, com redes sociais, né, a gente tem uma visão muito maior e a insanidade da gente se comparar com pessoas do outro lado do mundo, que vivem em contextos totalmente diferentes dos nossos, numa outra realidade, e que estão mostrando na rede social um recorte da vida delas. Sim, exatamente. Eu acho que a grande questão é justamente essa. Antes a comparação era com os primos. Era local. Local, né? Então estava tudo mesmo nível. Sim. Agora, quando você começa a comparar a rede social inteira Global. com as pessoas mostrando altos níveis de sofisticação, de De luxo, conquistas, de resultados. sim, de resultados também, Uhum. então começa a gerar uma coisa absurda, né? Você se Uhum. compara com uma outra realidade e não é justo, não é justo para ninguém. Então, Uhum. quando a gente começa a partir desse lugar, fica uma coisa insustentável. Porque você vai usar a régua que a gente está usando para medir o nosso sucesso ou o nosso fracasso, é uma régua, é a vida de outras pessoas, são outras realidades. E isso começa a abalar profundamente a nossa identidade. E sem falar que é uma comparação só do palco das Ah, é a pessoas. famosa frase, né? É só o que a pessoa quer mostrar, Sim. inclusive. Porque a gente tem essa sensação que acompanha essas pessoas que só posta academia, os pratos, né, a vida, curtindo a vida, né, as Uhum, festas, tudo, e não mostra os perrengues que tem por uhum. trás disso tudo. E a gente compara o palco, né, a frase que eu falei, né, que é muito citada, o palco dessas pessoas com os nossos bastidores, Sim, com a nossa realidade nua e crua para é. na construção e realização dos nossos sonhos e projetos, não é? E fica a sensação de que as pessoas não passam por isso, que Uhum, 100% das vidas delas é só isso. exato. É Mas só festa, né? uhum. Curtição, e não é verdade. O Eco 72 ele traz um aspecto interessante, porque não existe nada que é ruim, 100% bom ou ruim, né? É mais trazendo isso para uma neutralidade. A comparação quando você olha para alguém e você admira aquilo, né, de certa forma você se compara, mas você pode usar essa referência para se inspirar, né, para falar, nossa, eu gosto, eu gostei daquele carro, eu quero ter um carro daquele também, e eu vou trabalhar para isso. Então, ela pode trazer esse lugar de crescimento, né, desde que ele não seja, desde que você entenda que se alguém conseguiu aquilo, eu posso conseguir também, que seja uma inspiração, uma força, é a força da comparação. Agora, isso é, acho que 5%, né? Porque 95% eu olho para aquilo que o outro conseguiu e entro num lugar de, meu, eu não consigo, eu não dou conta, um lugar de incapacidade minha, o que me gera frustração, paralisação, e aí a gente tem todos os movimentos ou não movimentos recorrentes desse estado, não é? Sim, verdade. Porque a gente parte daquilo que a gente estava falando no último episódio. Será que essa referência de sucesso é sua, aquilo que você sente que realmente Uhum, você quer? Ou você comprou o- a definição de sucesso de outra pessoa? exatamente. Né? Então, se aquilo é real para você, então você vai ter a motivação Uhum, necessária para ir atrás daquilo.
Sim. Agora, se é uma coisa que foi importada, que vem de fora, então aí já fica mais difícil de sustentar. Uhum. Nós estamos conversando com amigos só aqui. Vamos abrir o jogo um pouco da nossa vida também aqui, né? Para você ver que isso daí a gente está falando de algo que é muito presente na nossa vida, não é uma teoria que a gente leu num livro, Sim, né? E eu acho que a gente trazendo os nossos exemplos, a gente humaniza a teoria aí e mostra que isso faz parte da condição humana. Por exemplo, a gente está começando um canal, a gente tem um canal pequeno, micro, um canal de YouTube, nas redes sociais também. E aí a gente trabalha para isso crescer, a gente se dedica, a gente gosta muito do que a gente faz. E aí a gente vê pessoas que de repente tiveram uma ascensão em pouco tempo. Vou citar nomes, né? Andréa Vermont, uma pessoa que eu admiro muito, não estou me comparando com ela, acho que esse primeiro lugar não é comparação, não é? Estou falando em termos de processos de crescimento. Em um ano, ela conseguiu milhares de seguidores. Né? Então, uma coisa que você fala, nossa, ninguém consegue isso em tão pouco tempo. Aí eu olho para aquilo e falo, não, é possível aquilo. E pode ser que com esse olhar eu me inspire. Vale a pergunta anterior. Você quer isso? né? Porque tudo tem um preço. Tem o preço. Você está disposta a pagar esse preço? Exatamente. Né? Tudo tem um custo envolvido. Uhum. Né? Então, mesmo no caso dela, ela mostra tudo aquilo lá, mas não é só, cresceu não sei quantos em Exatamente. tantos meses, mas o trabalho envolvido para aquilo acontecer. Essa que é a grande diferença. Como dissemos também no último episódio, você vai fazer muita coisa que você não curte fazer. Sim, Né? faz parte do processo. Mas voltando então para a questão da comparação em si, eu com o tempo, né, e o Eco 72 me trouxe muito essa consciência de eu me comparar, já que a comparação vai estar presente na minha vida, eu me comparar com o que eu era antes, com o que eu era semana passada, o mês passado, há 10 anos atrás, e aí olhar o quanto eu evoluí, o quanto eu caminhei, o que eu conquistei, não só materialmente, mas o que eu me tornei também. Então, essa é uma comparação boa da gente fazer, Sim. não é? Não comparar o externo, mas comparar os processos internos da gente, a nossa própria evolução pela gente mesmo. Uhum. Não uma comparação externa com outras pessoas, com outra realidade, outras condições, outras motivações. Uhum. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje eu estava conversando com o nosso grupo fechado do WhatsApp e trouxe justamente isso. A gente estava falando sobre autoconfiança, que também a comparação acaba minando a nossa confiança, então tem a ver, né? E falando que muitas vezes a gente não se acha uma pessoa confiante, porque a gente está olhando para fora, vê pessoas fazendo coisas que nós não fizemos. Mas olha o que você já fez. Eu sempre digo, só o fato de você chegar até aqui, você já é um vencedor. Quantas vezes você teve motivo para parar, para desistir, e você achou forças que nem sabia que tinha, né? Se você ficar só no lugar de comparação do que o outro conseguiu, você não vai reconhecer o que você já conseguiu. E eu acredito que a grande questão é justamente essa, né? De você conseguir celebrar as pequenas conquistas. Porque não é Exatamente. só aquele objetivo final grande que você quer lá na Uhum. frente. Porque se você for esperar chegar lá naquele objetivo final para você, enfim, ficar satisfeito, ficar contente com a sua vida, muitas vezes é um processo mais longo, mais demorado. E Uhum. você perder a motivação no meio do caminho disso e acabar desistindo é muito grande. Uhum. Então é importante celebrar as pequenas conquistas. Uhum. Cada pequeno passo é uma celebração, é uma grande conquista, por Sim. menor que seja, porque você deu um passo para estar mais perto do que você realmente quer. Né? Então, não são coisas pequenas. Não, não tem pequeno. Todas as coisas grandes é uma somatória de vários passos pequenos. Você vai precisar emagrecer 50 gramas para chegar nos 10 quilos, você vai precisar dar uma volta no quarteirão antes de correr uma maratona, você vai precisar ganhar R$ 1.000 antes de fazer R$ 100.000, Sim, né? E todos celebrados, porque é o que você falou, a gente coloca um lugar muito distante e é importante a gente sempre ter metas
plausíveis, metas reais, né? Para que a gente, quando alcançar aquela meta, alcançar aquele número, alcançar aquele lugar, você fala, uau, isso aumenta a sua autoconfiança para você continuar. E agora nós nem estamos mais falando de comparação, a gente está falando como é que a gente lida com isso, né, amor? Exatamente. É que você fazer o trabalho de fortalecimento da tua identidade, de quem você é. Porque se você ficar só na comparação, você está só no ego. Você está assim, só olhando ali para fora. Eu gosto de falar, essa definição é minha, que o ego é aquilo que nós pensamos que nós somos. Tá? Tem definições maravilhosas, mas no meu ver, rapidinho, né? E a nossa identidade é aquela que tenha mais a ver com a nossa essência, com quem nós somos. Né? Então, se você ficar muito preso no externo, muito distraído, e o mundo tem muita distração, a gente acaba perdendo a conexão com a nossa essência, com a nossa real identidade. E o processo, então, como é que eu lido com isso, Tereza, Marcos, como é que eu faço isso? O que o Eco 72 traz? A gente já assumir, fazer a reintegração de posse de si mesmo, fortalecer a nossa identidade, os nossos pontos fortes, a nossa humanidade. Sim. Tá? Porque não vai. Não, tem certas coisas que a gente fala, o dia que eu não sentir mais isso, vai ficar tudo bem, mas a gente vai continuar se comparando. A gente pode até olhar e falar, olha, né, mas você lembrar quem você é, lembrar da tua história, lembrar da tua capacidade, lembrar que você chegou até aqui. Né? Fazer esse trabalho de autovalorização. As histórias são únicas, né? A gente brinca muito e tem muita verdade nisso, que não tem fórmula. Não Fórmula tem, não nenhuma. tem. Quando alguém fala que tem uma fórmula, inclusive se a gente falar que tem fórmula, o que vai acontecer? Alguém que tentou alguma coisa e deu certo, tá? E deu certo para ela. E aí ela vai e compartilha com os outros, acho super válido. Sim. Tá? Mas não pode colocar que é a fórmula Na, universal. na verdade, nenhuma fórmula é definitiva. Existe uma fórmula porque existe uma série de boas práticas para você atingir o que você quer. A questão é que no meio dessa fórmula existe uma variável. E essa variável muda de pessoa para pessoa. Então, não tem uma fórmula pronta que você vai receber de fora, aplicar e vai funcionar de primeira. Sim. Então, você tem que ajustar essa variável sua nessa fórmula para aí dar resultado. Exatamente. E isso muda tudo. E para você conseguir ajustar essa variável, você tem que olhar para dentro de você, resgatar as suas forças, quem você realmente é, assim, no sentido de o que eu quero, ter clareza dos pontos fortes, dos pontos negativos e colocar em prática. Isso, um conjunto de tudo isso faz essa variável que tem na fórmula fazer com que ela dê resultado. Exatamente. E aí, nada mais é do que nós estamos falando que é autoconhecimento. Sim. E cada vez, além de ser hoje já é considerado uma soft skill, uma característica que a gente é importante, Uma uma habilidade a ser desenvolvida, não é nem característica, eu falei errado, é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Muitos, assim, a gente escuta, nós gostamos muito de ouvir podcasts, entrevistas, assim, dos mais variados nichos, de pessoas mais diferentes possíveis, não só da nossa área, né? Acho que isso dá um boom na cabeça da gente. E o elemento comum que a gente ouve em várias falas, né? Seja um lutador, um empresário, um artista, a conversa acaba chegando em autoconhecimento. A importância do autoconhecimento, a importância de você. Ele como sendo o mais importante dos acontecimentos, dos conhecimentos. Né? E informação também. A gente tem informação, mas a informação, você fala, então é fácil, é só eu pegar uma IA e receber todas essas informações. Mas como o Marcos falou, né, tem uma variante que somos nós. Né? Informação por si só não resolve. Porque senão, antes eu falava que biblioteca, né? Mas agora qualquer IA teria todas as respostas do mundo, e não é assim, né? Criou a IA, então tem a resposta para tudo. Não é. Por que não é? Porque não é só a informação pela informação. Você tem que saber aplicar a informação numa coisa prática. E pessoal. Sim.
Sim, com certeza. Adorei uma definição que eu comentei com você, né? Da alfaiataria e do prêt-à-porter. A roupa prêt-à-porter, essa roupa que a gente compra pronta e você coloca, ela vem pronta daquele tamanho e você vai, às vezes, muitas vezes precisa ajustar no seu corpo. A alfaiataria é aquela que é feita sob medida para você. Então, quando a gente às vezes fala de uma fórmula pronta, a gente está falando de um prêt-à-porter, de uma roupa Sim. que vai ter que fazer os ajustes. E se você não conhecer o seu corpo, né? Como é que você vai fazer esses ajustes? Se você não tem autoconhecimento, como é que você vai ajustar essa forma para a sua realidade? Ou aperta demais, ou fica Uhum. folgado demais, e nenhum dos dois fica bom. Exato. Então, eu acho que acreditar nisso, lembrar da nossa unicida, que somos únicos, modelos únicos, como a gente sempre fala há 20 anos, a gente falando isso dentro da área do autoconhecimento. Né? A gente olha, né, fechando o círculo aqui, voltando para a comparação. A gente olha aquilo e vê que um outro ser humano, igualzinho a gente, que tem também 24 horas no dia, que também tem medos, que também tem dúvidas, ela conseguiu um feito, conseguiu alguma coisa que você admira, poxa, isso é inspiração. Se alguém conseguiu fazer isso, eu posso conseguir também ter esse resultado. Né? E não tomar aquilo como régua para se autoavaliar, como um critério que você vai usar para você. Se ele conseguiu e eu não consigo, eu sou burro. Não, se ele conseguiu, eu tenho condições de conseguir também. Porque senão, se a gente entra nesse lugar de se diminuir após uma comparação, é aí que a gente começa a estagnar a nossa vida, entrar em depressão, enfim, a desenvolver uma série de fatores negativos que acabam nos adoecendo. Talvez a gente não deva comparar os resultados, né? Mas os pontos em comum. Os pontos em comum. Né? Comparando, o que eu faço e essa pessoa faz diferente. Né? Esse tipo de comparação. Né? Se eu pego uma pessoa como exemplo e quero seguir os passos dela, então quais as rotinas que aproximam mais desse resultado? Aí você compara, eu faço essa rotina para chegar mais perto ou não? Né? Você quer pagar o preço de fazer essa rotina para chegar no resultado? Você falou uma coisa que a gente ouviu de uma pessoa bacana outro dia no podcast, que ela é uma pessoa observar os padrões. Exatamente. Em vez de Observar os você olhar para o padrões. resultado, olha para os padrões dessa pessoa. Né? Se você olhar, eu tenho uma pessoa que eu admiro muito, que acorda todo dia às 5 horas da manhã para malhar, para ir para academia pesado. Tá, é bacana, eu quero isso para minha vida. Cabe na minha vida. Esse é um preço que essa pessoa paga. É como puxar para engenharia, né? Se você construir um prédio, um arranha-céu, você não vai conseguir trazer o prédio todo pronto de uma vez. Você tem que ver qual que é a ordenação de tijolo a tijolo para você chegar até aquela altura. Né? Então, não é o resultado final que você tem que observar. Você tem que observar o processo que precisa ser feito para chegar ao resultado. Exatamente. Se me permitir trazer uma imagem que nós ouvimos da Lúcia Helena, já faz um tempinho, acho que foi na época da pandemia, mas eu acho que ela ilustra bem isso, né? Ela diz que, trazendo para a engenharia, que para se construir uma casa, construir um prédio, a gente precisa de uma planta. E aí, todos os dias, a equipe de construção, me corrija se eu estiver errado, vai chegar lá e olhar para a planta e ver se o que ela está construindo se aproxima disso. Então, a gente ter um objetivo, a gente saber aonde a gente quer chegar, ou ter uma ideia daquilo que a gente quer construir, né? É importante. É importante ter. E às vezes na comparação você fala, nossa, aquilo que aquela pessoa gosta, aquela pessoa é um orador, eu admiro demais aquilo. Será que eu também não quero ser um orador? Então eu tenho ali minha planta. E aí eu dia a dia vou vendo os hábitos. Eu tô trabalhando para construir isso, ou eu não tô? Ou eu tô me distraindo muito e larguei essa planta de lado. Não é? Você lembra dessa comparação? Lembro. É justamente isso. Você tem que seguir o roteiro que está lá pré-estabelecido para você atingir o seu objetivo. Sim. Não é uma coisa aleatória. Sim. Não é sorte. Não apenas é sorte. Não. Né? É construção. É tijolo a tijolo. São os hábitos, os pequenos hábitos que a gente tem, os pequenos pensamentos. Cada um desses elementos é um tijolo que a gente vai
sedimentando ali até construir o edifício que a gente quer para a nossa Para a vida. nossa vida. Então vamos deixar alguma reflexão aqui para essa semana, até o nosso próximo encontro, desse ecoando de hoje, né? Para que ecoe aí dentro de você, começa a olhar para dentro, né? Para as coisas que você quer construir, o que você quer ser, fazer, ter, compartilhar com o mundo, né? E lembra disso, que o outro, quando você olha o outro, percebe o pensamento que você tem, né? Ao invés de, nossa, ele conseguiu isso, eu nunca vou conseguir, isso não é para mim, se pergunte, por que não? Né? Talvez mudar essa lente, ou limpar essa lente um pouquinho, um novo olhar para essa situação. E quando for comparar, compara os elementos que te fazem você crescer naquilo. Uhum. Né? Não comparar, como a gente já falou, só os resultados. Resultados, não. Né? Compara os processos. Sim. Se eu quero seguir aquela pessoa, o que ela faz para Uhum. chegar naquele objetivo? Copia aquilo lá, se compara, alinha Uhum. Se as a suas pessoa é ações. disciplinada, né? Ele estudou isso, estudou aquilo, o que é importante, né? Sim, Então, vamos deixar e lembrando, né, da questão da comparação, que nós somos únicos e incomparáveis, sim. né? Que isso que a gente, esse lugar de comparação e que é tão estimulado pelas redes sociais, né? Ele acaba nos adoecendo. Então, a gente tem o poder de fazer uma escolha, de olhar para aquilo ou não olhar para aquilo. Esse poder está nas nossas mãos, porque sempre o poder da escolha está nas nossas Sempre, mãos. sempre. Eu sou Maria Tereza Mantelli. Eu sou Marcos Iesch. E esse é o Ecoando. E a gente se vê no próximo vídeo. Até o próximo.